Muito bem, galera. É, Meu primeiro videozinho aqui para o nosso grupo de MCM. Minha ideia era estudar sobre alguns itens interessantes que eu preciso aprender mais. E aí aproveitar o embalo e já falar sobre algo que eu estou escrevendo ultimamente. Então, estou preparando um artigo para o Simple Talk falando sobre prefetching. E aí eu estou usando alguns recursos interessantes para poder criar as demos para esse artigo. Então, Extend Events, SQLIO, Performance Monitor e por aí vai. Então, eu acho que talvez seja um vídeo interessante para começar aqui no nosso grupo. Então, qual que é a ideia do prefetching? Um, Alguns operadores, de novo, né, os operadores de plano de execução, alguns operadores, no caso, operador de loop join, ele pode ser executado de uma forma um pouco diferente, usando o que a gente chama de prefetching. Seria algo similar a um read ahead. Então, o SQL, ao invés de disparar, qual que é a ideia? Vamos por partes. Antes de eu explicar, vou explicar conforme as demos. O que eu fiz aqui primeiro? Eu criei aqui no meu pendrive, meu super pendrive, um banco de dados, ok? Então eu já criei esse banco. E aí nesse meu banco teste perfetting eu criei duas tabelinhas, tá? Com algumas milhares de linhas. E aí o que eu fiz? Vamos só checar o tamanho dessas tabelas. Vamos usar o banco. Cadê? Use. Ok. E aí as tabelas tem aí 240 MB e a outra tem 80 MB. Então são tabelas relativamente pequenas, mas já é o suficiente para mostrar do que eu estou falando. Qual que é a ideia? Digamos que eu tenho uma consulta aqui que faz um select na test tab 1, join com test tab 2, ok? Fazendo um filtro qualquer aqui por qual 4. Vamos dar uma olhada nesse plano de execução? Então, eis o plano. O que está acontecendo aqui? Bom, estou lendo lá, né, o teste tab 1, usando um índice na coluna call 4, que é a coluna que eu estou fazendo o filtro. Então eu tenho um índice cobrindo essa coluna, maravilha, ele vai fazer um seek aqui. Depois ele vai processar o join entre essas duas tabelas usando o loop join, ok? Então vou ler a primeira linha. Como que o loop join funciona? Para cada linha que eu ler do que a gente chama de outer table, que é a primeira tabela que ele vai ler, ele procura a linha correspondente na tabela inner table. Então, a inner table desse lado aqui, então nesse caso é teste tab 2. Então, para cada linha que ele lê aqui, ele vai vir procurar a linha correspondente aqui. E aí, achou a linha, pega a próxima aqui, processa a outra, pega a próxima, processa a outra, e ele vai fazendo esse processo linha a linha. É assim que o loop join funciona. Agora, qual que é a ideia interessante aqui em relação ao prefetching? Ao invés do SQL usar apenas uma leitura síncrona, ele de cada vez, ou seja, li a primeira linha, aí eu vou ter que ir lá, pedir para o Buffer Manager ler essa informação. Aí digamos que não esteja em memória, então eu vou ter que fazer a leitura dessa página, dessa informação em disco, colocar em memória e aí continuar o processo. E se eu fizer para cada linha uma requisição de I/O, ok, pode ser eficiente, mas qual que é a ideia? A ideia é, conforme eu estou lendo essas linhas aqui da outer table, a hora que bater no loop join, eu disparo várias requisições de I/O para a tabela test tab 2 assíncrono, ou seja, dispara várias threads para poder fazer essa leitura de forma assíncrona. E aí, conforme as leituras vão terminando, o loop join vai sendo processado. É uma ideia assim bem interessante. Isso funciona quando? Quando o SQL estima que o número de linhas retornadas à outer table vai ser maior do que 25. É fixo mesmo o número 25.
Continua esse número até no SQL 2012, que é a versão que eu estou usando agora, RTM, ok? Então não mudou, desde o 2005 até agora. Então, qual que é a ideia? Como ele estimou aqui que 112 linhas vão ser retornadas, ele vai fazer essa operação de forma assíncrona, né? O que a gente chama de optimized, né? Como que eu consigo ver quando o SQL fez isso ou não? Aqui no operador de loop join, se eu clicar com o botão do lado direito, eu tenho um properties. Tem uma opçãozinha aqui chamada with ordered prefetch, que está setada como true, ok? Então, quando esse cara aparecer, é porque ele está fazendo o prefetch. Quando ele não aparecer, ao contrário do que a gente poderia imaginar, como ele aparecendo, mas aqui como false, que não é bem assim, na verdade, quando ele não aparecer, é porque não está fazendo prefetch, ok? Então, vamos lá. E aí, qual que é o ganho de performance? Qual que é o tchan da coisa? O tchan é, se eu tenho um ambiente com gargalo em disco e com um número de filas para a leitura do disco baixo, talvez o Perfect ajudaria. O que eu estou querendo mostrar com isso? Vamos lá, primeiro eu vou rodar essa consulta e aí logo em seguida eu limpo o buffer cache aqui só para poder forçar sempre as execuções físicas, né? Leituras físicas. Se tiver memória, aí tudo isso que eu estou falando não vale de quase nada. Então vamos lá, vou rodar esse cara aqui só para a gente ver o tempo que demora. Sensacional, retornou 42 linhas, não demorou quase nada. Agora, eu vou rodar a mesma consulta usando apenas mais uma opçãozinha, que é para ligar o trace flag 8744. O que esse cara faz? Esse cara desabilita o prefetch, ok? Então, a gente sabe que dá para ligar o trace flag lá na dbcc, trace on, blá blá blá, ou então dá para usar esse hintzinho aqui chique, não documentado, que aí você fica a nível, né? O escopo do trace flag ligado é só na execução dessa consulta. Então vamos rodar de novo sem o prefetch. E aí demorou aí 0 segundos, a mesma coisa que a primeira execução. A questão é, se eu tiver em um ambiente com gargalo em disco. E aí, para eu simular um gargalo em disco, o que eu usei? Eu usei o nosso querido SQL.io. Então vamos abrir aqui o DOS, cd SQL.io, que está na minha pastinha SQL.io. E aí eu deixei salvo aqui as configurações que eu quero. Então o que eu quero fazer? Eu quero simular a leitura, eu quero disparar 16 threads, ok? Para fazer essas leituras. No disco H, que é o meu pendrive, e roda isso por 600 segundos, ok? Fazendo leituras de 64K, que é o que o SQL vai acabar fazendo quando ele lê os extends lá. Então eu vou rodar esse cara aqui, maravilha, ele está processando. Agora, o que eu posso ver? Se eu rodar a primeira consulta fazendo por fetch, vamos lá, demorou 1 segundo, igual, show de bola. Agora, se eu rodar a segunda consulta, vamos ver o que vai acontecer. E aí agora, como eu tenho um gargalo em disco, fazer uma requisição de I/O de cada vez é bem mais lento. Na verdade, quase 10 vezes mais lento. Ok? Como que a gente consegue visualizar isso de uma forma bem mais interessante? Performance Monitor. Então vamos abrir ele aqui. Ops, perfmon. E aí, quem que eu vou selecionar? Eu vou selecionar o contador aqui em Physical Disks de a fila atual do disco. E aí, quantos bytes ele está lendo por segundo, ok? Beleza, vamos tirar o processador aqui. E aí o SQL.io está rodando aqui ainda, né? Eu coloquei para ele rodar por 10 minutos. Então vamos só escalar esses dois contadores aqui para ficar mais fácil para a gente ver. Muito bem. Então o que eu tenho aqui? Bom, eu rodei aqui, eu disparei o SQL.io com 16 threads, certo? Então eu imaginava, já está vendo mesmo, uma fila de 16
threads na fila de espera para poder fazer as leituras. E eu estou lendo aqui uma média de 12 mega por segundo, ok? Muito bem. Agora vou deixar esse cara aberto e eu vou rodar as consultas. Vamos limpar aqui. E eu vou rodar as consultas de novo para vocês repararem o que acontece. Vamos rodar primeiro esse cara, que é o rápido, com perfetch. 1 segundo. E olha só o que aconteceu. Quem subiu aqui? Olha só que eu tive um pico de 20, ou seja, ele colocou 6 threads, né? Isso, 6 ou 4? 4. Ele colocou 4 threads aqui para fazer as requisições de leitura em simultâneo, ok? De forma assíncrona. Ao contrário do amiguinho que não tem prefetch, que faz 1 a 1. Então o que eu vou ver? Eu vou ver aquele número de fila, não, o número de threads na fila aumentar em 1. Por quê? Ele vai só de 1 em 1. E aí a hora que acabou a consulta, ele voltou para os 16, que é do SQLIO. Então a ideia é, conforme eu consigo subir esse cara, disparar várias requisições em simultâneo, eu consigo ter um certo ganho de desempenho. É interessante aqui que qual que é o problema aqui que a gente começa a ver em ambientes reais? A gente tem um ambiente que está fazendo leitura relativamente um tempo de resposta baixo, mas o número de threads na fila para poder fazer leitura no disco é baixo. Então eu tenho lá 2, 3 na fila, mas continuo com uma resposta ruim. Por quê? Porque eu estou fazendo uma leiturazinha de cada vez. Eu poderia estar estressando mais o disco, mas eu não estou. Então por isso eu estou tendo um tempo de resposta ruim. Eu criei um outro exemplo aqui que fica até um pouco mais interessante que eu fiz. Eu só forcei o uso do índice, né, para eu forçar esse cenário. Eu também forcei o uso do loop join. E aí eu pedi para retornar um pouco mais de linhas. Nesse caso aqui, esse cara vai retornar. Vamos ver quantas linhas ele vai retornar. 4, 5 segundos. Vamos ver lá no Performance Monitor. Olha só, que sensacional. Chegou com um pico de 96 filas, né? Threads na fila. Lindo esse gráfico. Rodei a consulta em 8 segundos, retornei 2.000 e poucas linhas. Agora eu vou rodar a mesma consulta sem o perfetch, ok? Desabilitando ele. Só que antes disso eu vou parar esse cara aqui, porque eu já não sei se deu 10 minutos. Vou rodar ele de novo, só para eu garantir que ele vai estar processando mesmo. Performance Monitor eu vou dar um clear. Não, vou deixar rolando aí mesmo. E rodando a consulta. O que aconteceu? Subiu só um aqui e aí ele está pedindo as requisições de leitura um por um, linha a linha. E aí esse cara vai demorar um bocado, tá? Eu rodei aqui já várias vezes e a média foi de 2 minutos e alguma coisa. Quando que isso começa a virar realidade nos nossos ambientes? Cara, no famoso problema de parameter sniffing. Eu criei uma proczinha aqui, eu vou até parar esse cara aqui, tá? Eu criei uma proc, deixa eu ver se ela já existe, não. Que faz a mesma coisa lá, tá? Na verdade não é tão a mesma coisa, né? Deixa eu... Que aqui eu só estou pedindo as duas colunas, vamos pegar só as 2 colunas. Blá blá blá, muito bem. Vamos criar a proc, criei a proc. E aí da primeira vez que eu chamo a proc, vamos ligar o plano de execução aqui, eu peço por um parâmetro extremamente seletivo que faz com que o número do atual de linhas no meu order table seja menor do que 25, ou seja, o SQL não vai estimar que é necessário fazer prefetching. Lembra que eu falei que quando não tiver, porque não está fazendo, então não tem aqui a propriedade. Beleza, rodou a consulta super rápido. Agora, 1 segundo, né? Agora eu vou rodar a mesma consulta passando um outro parâmetro. E aí, para esse parâmetro, prefetching seria uma boa opção. Mas ele não fez. Então ele demorou 8 segundos para retornar 42 linhas. Se a gente olhar aqui, o que aconteceu?
ele continua com a estimativa de 8 ponto alguma coisa. Por quê? Porque ele reutilizou o plano e a estimativa é para o outro valor. Então agora o número é de 114. Só para provar, né, que o prefetch nesse caso seria muito melhor, eu vou chamar a mesma consulta, só que pedindo para a SQL recompilar o plano. Então aqui demorou 8 segundos e agora vamos ver quanto demora pedindo para recompilar. 1 segundo. Ok? Fabiano, como você tem certeza que é a I/O que ele está esperando? Bom, vamos voltar para o nosso exemplo aqui, ó. O primeiro exemplo. A gente pode confirmar isso pelas esperas que essa consulta está fazendo, certo? Como que eu olho o que uma consulta está esperando, né? Qual que é o weight dessa consulta? Eu vou rodar essa consulta aqui que demora, né? Só para a gente ver o que ela está esperando. Deixa eu limpar o buffer aqui. Eu vou deixar ela rodando. E aí eu vou vir aqui numa outra consulta. Eu posso usar esse pruisActive do Ada Mechanic. E esse cara, não, sem getLocks, só ela normalzinha. Vamos rodar de novo, que já acabou. Rodei a consulta. SP-RuizActive. E aí ele mostra aqui o wait-info que ele está esperando um let de I/O, um page let, ok? Ser executado. E aí é interessante eu gosto dessa proc porque ela mostra quantos milissegundos ele já está esperando e tal. Se a gente ficar executando, opa, eu acho que alguém aqui deu pau. Deixa eu ver quem deu erro. Aqui já acabou a consulta. Né? Vou rodar aquela que demora mais, tá? Que retorna mais links. E aí ele fica mostrando lá, tá vendo? Tá esperando pelas execuções de I/O. Então eu sei que ele está esperando por leituras em disco. O que mais que eu podia fazer se eu não tivesse RuizActive? Eu poderia dar uma olhada lá na asterisco from waiting tasks para saber quais as tasks que estão esperando alguma coisa nesse exato momento. Eu gosto do SQL Prompt porque tem uma funcionalidade nova nele agora que eu nunca lembro o nome das procs ou das DMVs, mas eu sei que é o wait alguma coisa. E aí se eu digitar aqui o wait, ele procura inclusive pelo meio das DMVs. É muito bonito, né? Wait, blá blá blá. Vamos ver quem está esperando. Bom, nossa sessão aqui é a 54, ok? Então vamos lá pelo Session ID 54. E ele está aqui. E ele está esperando pelo quê? Ok, PageLet. PageIOLet. Muito bem. O que mais que eu poderia fazer? Que aí eu achei bem legal também. Que eu acho legal. Vamos parar esse cara aqui. Vamos rodar aquela de 9 segundos de novo. Então, vamos rodar as duas primeiro. Eu criei um Extend Event, uma sessão de um evento aqui, para capturar todos os waits, ok? Eu adicionei o evento de waiting info aqui, de um determinado, fazendo um filtro para um determinado Session ID. Como esse é o que é o 54, vamos filtrar aqui por 54. E aí eu setei aqui como target um arquivo, né? Então eu especifiquei aqui no C 2 pontos. Vamos criar esse wait. Deixa eu só ver se ele não existe. Beleza, vamos criar ele. E aí o que eu vou fazer? Eu estou capturando todos os esperas apenas dessa sessão, ok? Então vamos startar esse evento. Vamos rodar a consulta. Deixa eu dar um drop clean aqui. Rodei a consulta. Maravilha, terminou. E aí agora o que eu faço? Usando essa funçãozinha aqui, eu consigo ler, né, o que está dentro do wait. Eu jogo para uma tabelinha aqui que eu criei com uma coluna XML para eu depois fazer as consultas nessa tabela. Então, vamos lá. Joguei os dados na tabela. E aí eu criei uma CTEzinha aqui para fazer umas continhas. Qual foi a média, quanto tempo que ele demorou e por aí vai. A soma por wait, né? Que se a gente olhar lá direto na tabela, assim, o resultado dos Extend Events é um XML. E aí, para cada operação, ele vai marcar aqui quando começou, depois quando terminou e por aí vai. Então, não dá para analisar desse jeito, mas você consegue trabalhar com isso depois, que foi o que eu fiz aqui. Então, vamos ver qual foi o resultado dessa consulta. Olha só que legal isso. O wait aqui eu ordenei por quem teve mais espera, né? Eu esperei na execução daquela minha consulta 1.3 segundos
Exato, é 1.3 segundos, aqui nesse caso 1394 milissegundos por pagelet. Então pagelet é o campeão, no caso, de espera, né? Então eu estou esperando mais por isso aqui. Vou copiar esse cara aqui, só para a gente comparar. Vou colar aqui no Excel. Vamos colar aqui. E aí vamos rodar, vamos parar aqui o meu trace, o meu evento, né? Eu apago aqui os arquivos. E aí vamos rodar de novo. Só que agora aquela que demora mais. Então vamos startar ele. Start, cadê você? Ok. Rodar a consulta, 9 segundos. Blá blá blá. 6. 7 segundos, beleza? Aí agora eu vou fazer a mesma coisa. Ops, deu erro, alguma cor aqui. Aqui a minha CTA tem que começar com ponto e vírgula aqui. Mas tudo bem, vamos de novo. Ops, não capturou nada? Muita calma nessa hora, gente. Acho que não tem nada nos meus arquivos. Não. Será que eu não startei o meu evento? Vamos de novo. Criei. Iniciei. Rodei a minha consulta. Muito bem. Vamos ver se tem alguma coisa lá. Agora tem. A menor ideia do que aconteceu da primeira vez. Vamos lá. Ok. Page. E aí vamos comparar esses dois fulanos aqui. Olha só onde que está a diferença. Ok? A quantidade de espera por pagelet foi muito maior. E o tempo, claro, também. Ok? Então, beleza, é isso aí, galera. Estou terminando de escrever o artigo. Eu espero que vocês gostem. Tem um ponto que vale a pena mencionar, que é... Fabiano, se é sempre bom fazer o prefetching, por que o SQL não faz isso para todo mundo, né? Por que ele só faz quando ele estima para mais de 25 linhas? Aqui no plano de execução, quando o SQL está fazendo prefetching, esse operadorzinho aqui, ele vira um operador de blocking, que a gente chama. O que é isso? Por padrão, como que ele é executado o loop join? Leio a primeira linha aqui, procuro a linha aqui e sigo a vida. Então eu leio a primeira linha e já continuo o processo. Quando esse cara está sendo executado com prefetching, ele tem que esperar todas as requisições serem executadas, todas as leituras em assíncrono terminarem, para depois ele continuar a execução do plano. E enquanto ele está esperando as operações de leitura assíncrona serem executadas aqui na teste tab 2, as linhas que ele leu na teste tab 1, elas ficam com um lock de leitura, um shared lock, um lock compartilhado de leitura. Por quê? Porque eu tenho que segurar esse lock para não deixar ninguém mudar essa linha enquanto eu não terminar de processar esse join. Pode vir uma outra sessão, mudar esse cara, e aí depois na hora que for processar o join já não existe, então ele segura esse lock. Normalmente esse lock é muito rápido, por quê? Porque é um lock linha a linha, mas quando ele está executando via prefetch, ele tem que segurar até que o processo termine, né? As leituras terminem, as leituras assíncronas. Assim, eu já tentei fazer vários exemplos para poder simular esse problema de lock, mas eu não consegui sentir, porque as leituras são tão rápidas, talvez seja o exemplo que eu estou tentando aqui, mas as leituras são tão rápidas que o lock ainda assim é baixo. Tá? Eu poderia fazer o seguinte, criar um novo Extend Events para capturar o número de lock, quanto tempo demorou para fazer o release do lock, para liberar o lock, e aí comparar um versus o outro para ver se realmente o primeiro teve mais espera nas primeiras linhas lidas aqui e tal. Assim, mas eu fiz vários exemplos e acabou não dando tanta diferença, tá? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês gostem, espero os comentários em relação a DMVs, em relação a Extend Events e a esse assunto de prefetching, que particularmente eu vi pouquíssimas pessoas falando sobre isso até hoje, e eu acho que é super importante.
Ok? Então beleza. Valeu, galera. Abraço.